Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, começa agora o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe nosso canal no YouTube e também na plataforma Spotify. A convidada dessa semana é a nutricionista Luciana Lima e nós vamos conversar sobre a importância da água na dieta. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui conosco novamente para falar agora sobre um outro tema, né, que é a importância da água na nossa dieta. Eu aqui agradeço o convite, é sempre um prazer, né, que a gente possa contribuir com a população para que elas saibam realmente da importância desse líquido precioso, né, principalmente no emagrecimento, principalmente na qualidade de vida e na melhora da saúde como um todo. E nós estamos falando aqui do verão, né, Lu? O verão tá chegando, dieta, né? As mulheres querem ficar em forma, querem ficar com um corpo belo pro verão e a água ela tem um papel fundamental nesse quesito, né? Sim, a hidratação ela é importante para melhorar a pele, né? Para reduzir inchaço. Muitas pessoas pensam, né? O grande vilão, né? O inchaço. É, o grande vilão, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tem que ser a quantidade ideal de água. Como a gente sempre fala, de 2 a 3 litros, variando de acordo com o peso da pessoa. Se tiver muito calor, a gente aumenta para uns 3 litros, mas também não passar disso. Porque se você ingerir 5 litros de água por dia, você pode ter um problema também de inchaço. Por quê? Porque a água, ela é um solvente, ela dilui as substâncias. E o nosso corpo, né, a passagem de água de dentro do nosso intestino para dentro das nossas células, ela ocorre mediante algumas substâncias que estão presentes na água, que a gente chama de íons, né? Se você dilui muito, não tem. E aí ele não consegue ter uma força suficiente para puxar essa água de volta para fora da parte interna do organismo. E aí você acaba retendo essa água lá, inchando. Então, o ideal é que a gente ingira de 2 a 3 litros de água em média, né? É óbvio que se você praticar uma atividade física extenuante, de 2 horas, 1h30, transpirar bastante, você aumenta um pouco essa ingestão. Mas não 5 litros de água por dia. E é importante salientar, Lu, que cada paciente, cada pessoa, né, tem também uma estrutura óssea, tem a questão da altura, tem a questão do peso e tudo isso interfere também na quantidade de água que ela deve ingerir por dia, né? Sim, a composição corporal ela varia de pessoa para pessoa, né? Eu não posso comparar você comigo, né, ou com um homem da nossa mais alto que a gente, ou uma criança que tem 1 metro, 1,20 m ou até menor, né? Porque a quantidade ela tem que ser ideal de acordo com a sua estatura, com o seu peso, sexo também, né? Os homens eles têm às vezes uma necessidade maior, eles transpiram mais. Então tem uma pequena, mas é bem pequena a variação, né? E aí a gente faz um cálculo e chega no valor, mas em média fica entre 2 a 3 litros mesmo. O importante é saber que você não pode extrapolar, né? Eu sempre costumo dizer que a temperança que é o equilíbrio, né, de tudo na vida, não só na quantidade de água que a gente vai tomar, mas em todos os outros aspectos, né? E o nosso corpo, ele é constituído de mais de 60% de água, o que faz dela um nutriente indispensável para a nossa saúde, né? Sim, tanto é que a gente é capaz de sobreviver vários dias. Isso vai depender também de pessoa para pessoa, composição corporal, armazenamento de gordura e outras coisas, sem alimento, mas sem água. A gente não chega a 3 dias. E todo o funcionamento do organismo depende da água. As pessoas precisam ter essa consciência, né? Então, para você que está aí nos ouvindo no Saema Podcast, nós estamos aqui com a nossa convidada, a nutricionista Luciana Lima. Nós estamos conversando aqui sobre a importância da água na nossa dieta. E como eu estava comentando aqui, o funcionamento do nosso organismo, ele depende... O bom funcionamento depende da quantidade de água que nós ingerirmos, né, Lu? Sim, principalmente os nossos rins, né? Muitas pessoas, né, já foram no médico, infecção intestinal, infecção urinária, né? E a primeira pergunta que o médico faz: você toma água? Ai, não tomo. Então tá aí o problema, né? Intestinal também. Por quê? Era isso que eu ia comentar. Desculpa só cortar você, Lu, mas eu faço um trabalho com crianças, né? E nós fomos fazer um trabalho no meio da natureza e aconteceu um episódio ali e uma das meninas falou assim pra mim: eu não vou no banheiro
há 2 semanas. Aí eu falei assim, cara, como assim? Por quê? Né? Então eu falei pra ela assim, você bebe água? Você ingere frutas, né? Tudo isso é importante para o nosso intestino funcionar e fazer com que o intestino, a água vai ajudar ali nesse processo, né, Lu? Sim, água e fibras caminham juntos para funcionamento Não intestinal. adianta ingerir a fibra e não tomar água. Então, o que é fonte de fibra? Frutas, verduras e legumes, tanto na forma crua quanto cozida, que a gente tem 2 tipos de fibra, né? A solúvel e a insolúvel. A gente não vai entrar no X da questão, né? Poderíamos marcar um outro dia para falar sobre isso, porque aí já dá uma aula, né? Rende. É que o assunto rende. Mas a gente tem 2 tipos de fibra, então não são só as cruas, a gente tem nos cozidos também. E a gente tem nos cereais integrais e a gente tem também, principalmente no farelo de aveia. A aveia, quem me conhece sabe, meus pacientes sabem que eu amo aveia, eu boto aveia, eles falam, essa mulher deve gostar de aveia, né? Mas a aveia sem água, ela vai ter efeito contrário. A fibra sem água, ela tem efeito contrário. Ao invés de fazer com que o trânsito intestinal flua, ela vai prender se não tiver água suficiente. Tá? Então imagine uma esponja que puxa. A fibra, ela vai fazer isso para formar o bolo alimentar, né? O bolo alimentar não, perdão, o bolo fecal. Mas aí você vai tomando água, ela vai ajudar para que fique macia, para que ela consiga transitar. Tá? Porém, se você não toma água, essa esponja vai começar a puxar água que não tem lá. E começa a ficar muito ressecado. Ô Lu, começa a ficar, vamos falar a palavra certa, né? Enfesado. Enfesado. E uma pessoa enfesada é muito chata. Né? Às vezes a pessoa nem sabe, né, que ela está enfesada, mas é importante, né? Às vezes a pessoa tá com uma barriga muito grande e tudo isso pode realmente ser a questão da falta de água, né? E aí, assim, tem uma outra questão. A gente estava falando de adolescentes, né? Nós estamos numa geração, Lu, onde eles realmente não têm o hábito de beber água, né? Eles têm o hábito de quê? De tomar energéticos, de tomar refrigerantes, né? Mas água não. Você é uma educadora, né? Como fazer para que a gente possa mudar essa cultura, fazer com que esses jovens bebam mais água, né? E assim nós temos uma geração mais saudável, né? Uma geração menos enfesada, com menos problemas de rins. E aqui eu usei a palavra enfesada, e é até engraçado, né? Mas assim, é muito sério o índice de pessoas que estão descobrindo um câncer de intestino, de estômago, que estão com problemas de rins, crianças, né, com problemas de rins. Então, o assunto é muito sério, né? A água, ela é extremamente importante para o nosso organismo. Então, como educar essas crianças, esses jovens e até mesmo adultos, né, que não bebam água? Meu conselho é sempre andar com uma garrafinha, mas isso tem que ser trabalhado nas escolas também. Tá? Para começo de conversa, já é proibido, né, vender refrigerante em cantina, mas infelizmente a gente entra nas escolas e encontra os refrigerantes nas cantinas. E aí eles substituem a água pelo refrigerante. E o refrigerante, ele é rico em açúcar e ele tem, dependendo do refrigerante, tem substâncias que são prejudiciais à saúde, principalmente o ácido fosfórico, né, os refrigerantes à base de cola. E eles acabam substituindo mesmo. Um outro hábito que as mães não sabem, né, é que os refrigerantes, as mães mandam às vezes na lancheira do filho, eu não vou mandar refrigerante, mas eu vou mandar um suquinho. Que tem 50%. Aí, se a mãe lê o rótulo com critério, ela vai ver que tem muito açúcar. Hoje, felizmente, a nossa rotulagem mudou. A partir de agora, de 9 de outubro, todo produto fabricado vai sair na frente do rótulo alto teor em açúcar adicionado, em gordura saturada e alto teor em sódio. É obrigatório, vocês já vão começar a encontrar nas prateleiras do supermercado. O que já está produzido não tem problema, não tem como retirar, né? E o que acontece? Com isso, as mães vão começar a perceber que a hora que ela manda aquele suquinho inocente para a criança, que não tem nada de inocente, ela vai ver, alto teor de açúcar? Como assim alto teor de açúcar? Eu não sabia disso. Né? Ela vai começar a perceber. Então, eu estou falando isso com propriedade porque foi implantado no Chile.
tá? E eles fizeram um estudo de corte por 4 anos, perdão, e no estudo de corte eles viram uma redução de 27% de consumo dos sucos que as mães mandam em lancheiras. Por quê? Porque elas não sabiam, quando questionadas, elas não sabiam. Então, eu acho que a educação tem que começar com as mães, na escola, e sempre ensinar a criança: compra uma garrafinha d'água, personaliza, com personagem, as crianças adoram personagem, então não, porque compra uma garrafinha com personagem e explica para ela. A criança, ela é esperta, se ela entender o porquê, ela faz. Muito bem. Você está nos acompanhando, o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Convido você para se inscrever no nosso canal no YouTube e também na plataforma Spotify. Hoje a convidada é a nutricionista Luciana Lima e nós estamos falando sobre a importância da água na dieta alimentar. Aqui a gente falou um pouco sobre a questão de você beber água até de uma forma exagerada, que vai prejudicar aí a sua dieta, porque vai causar um certo inchaço, né, Lu? E também falamos aqui a importância da água para as crianças, para os adolescentes que não têm esse hábito, né, de como ajudar as crianças, os adolescentes a terem esse hábito alimentar, que é beber água. Lu, agora outra questão é assim, o suco, ele tem o natural, né? Ele tem uma certa composição de água. O chá também é composto de água, né? Então, assim, quando você fala de 2 litros, né, 2,5 litros de água, dependendo, né, da pessoa, isso inclui a quantidade que eu estou ingerindo com os sucos e chás, ou é só 2 litros de água pura? Não, inclui. Ele está incluído. A gente tem água nos alimentos também. Existem alimentos com alto teor de água. Por exemplo, melancia, melão, tem bastante água. Maçã tem um teor bom de água, tomate. Então, assim, os alimentos também tem. A gente faz a conta para a pessoa tomar de 2 a 3, mas a gente sabe que se ela conseguir tomar 2... Ela não vai conseguir chegar a essa meta, mas desde, né, que ela contribui com outros alimentos. Sim, né? Então ela vai tomar uma xícara de café e tal. Mas o que a gente pede para não substituir a água por isso. Então, assim, pode complementar, mas não substituir. Então, tudo bem, eu gosto. Agora, chá à tarde, quero tomar um chá gelado? Toma um chá gelado. Tá contando. Tomei 200 ml, tá contando. Tá? Porém, eu não devo falar, eu só vou tomar chá gelado. Substituir o suco, o chá pela água. Então, né? Toma água e... mas eu já tomei 6 copos d'água, agora eu vou tomar um copo de suco. Então, já conta como líquido também. Isso, porque para uma pessoa que não tem o hábito de beber água... E aí a nutricionista fala para ela, olha, agora você vai ter que tomar 2 litros de água por dia. É difícil, né, Lu? Não é fácil, né? Até porque a pessoa não tem essa cultura, não tem esse hábito, né? Então, você formar um novo hábito nem sempre é fácil, né? Então, quando você dá essa dimensão, aí a pessoa, nossa, então, beleza, vou conseguir alcançar essa meta, porque eu tomo um chá, porque eu bebo um suco, né? Então, vai conseguir... Toma uma sopa. Isso, ou até mesmo, né, os outros alimentos ali, como você mesmo disse, né? A laranja, Lu, tem um certo teor de água também, ou não? Fala pra gente sobre esses alimentos, né? A laranja tem, sim, né? E o ideal, assim, é você consumir a laranja com bagaço e tudo, por causa da fibra. A fibra dela é maravilhosa. Né? Até mesmo ajuda essa questão do intestino, né? O pessoal tem um pouco de medo da laranja, porque, suco de laranja engorda, né? Eu escuto muito essa frase, suco de laranja engorda. Quando eu falo de suco de laranja, eu tô falando de pegar mais ou menos 5 laranjas e colocar dentro de um copo e sem fibra nenhuma. Então, a laranja, todo o açúcar que tem lá em uma laranja, a gente vai multiplicar por 5. Então, são calorias, né, energia que vai ser somada. Você não concorda comigo? Sim. Então, se uma laranja tem 50 calorias, um copo de suco vai ter 250 calorias. Então, eu sempre falo, toma cuidado com o suco de laranja nesse sentido. Se tá dentro... tudo tem suas proporções, né? Vamos guardar as devidas proporções. O cara vai correr 30 quilômetros, suco de laranja, beleza. Porque ele precisa de energia, ele precisa ter energia para correr esses 30 quilômetros. Mas aí toma antes ou após? Ou durante também. Ou durante também? Durante também. Uma ótima dica aí para você que gosta de correr suco de laranja durante o treino. Eu tô falando de treino acima de 1 hora, né? Sim. Então, eu vou correr 15 quilômetros. Vamos falar dos longão, né? Quem gosta de correr.
Eu vou Os fazer um longão longão. da vida, né, Lu? O A gente longão que vai corre que levar, sabe. vai levar quase 2 horas de longão. Eu preciso ter energia. Porque senão chega lá no 10º quilômetro, eu não tô aguentando mais. Eu falo, não, chega, eu quero ir embora pra minha casa, eu não aguento mais. Aí eu preciso desse açúcar que é rápido, tá? Agora, no dia a dia, a fruta sempre é o melhor indicativo. Você comer mesmo a fruta, você ingerir a fruta. Porém, existem frutas que têm menor teor calórico, menor teor energético. Por exemplo, Melancia, melão. Melancia, melão. Tem, Mamão também tem muita água, né, Lu? tem Ou bastante não? água. Tem dicas bem interessantes, por exemplo, melancia com hortelã, melancia com canela, para quem gosta e pode tomar canela, lembrando que Bate o suco mulheres ou... grávidas, um pouquinho de cuidado com a canela. Você pode bater no suco mesmo. Para quem gosta de canela, uma colherzinha de café, né? Bate, vai batendo o suco e já joga lá e toma. Fica uma delícia, eu gosto. Legal, gostei da ideia. Fazer o suco de cidreira, bater com alface e maçã. A cidreira, ela é calmante, o alface é calmante e a maçã também. Oh, meu Deus. Então, Para você que vive uma vida estressada, você que está nos acompanhando aqui no Saema Podcast, que trabalha na prefeitura, no Saema ou qualquer outro tipo de trabalho que vai ali te trazer um estresse, repita essa dica, Lu, por favor. Faz o chá da cidreira e deixa gelar. Aí depois você pega, bate com umas 2, 3 folhinhas de alface, 2 folhas já é suficiente, e meia maçã. Aí você coa, coloca gelo e pode espremer um limão no final também. Fica muito refrescante, muito gostoso, e você tem o benefício que eles são calmantes, tem propriedade calmante. Muito legal. Agora, Lu, uma outra questão que eu acho bem interessante a gente falar aqui, e esses dias eu fui até abordada com essa pergunta, sabe? Foi bem interessante. Ela chegou aqui novamente para a gente perguntar aqui no Saema Podcast de hoje. É a água com gás. Ela faz mal? Água com gás, ela adicionam ali dióxido de carbono, tá? Gás carbônico, que tem em todos os refrigerantes. Então, assim, eu sempre aconselho, se você tem refluxo gastroesofágico, que é o famoso refluxo, né? Come, fica. Se você tem gastrite, evite, tá? Porque ela é um pouquinho mais ácida, tá? Não é em relação à acidez, mas para quem tem esses problemas, tá? E ela estufa. Então, ela causa um estufamento. Aí, o que acontece? Muitas vezes você acaba distendendo o estômago e mais pra frente você acaba ficando com mais fome. E realmente, assim, o organismo, ele faz uma força maior para poder digerir essa água com gás ou não? Ela tá com gás, ela vai fazer uma distensão maior no estômago ali, né? Então Ele vai fazer uma força maior pra pra poder, né? Mas assim, nada tão exorbitante, tá, Manu? E a água tônica? A água tônica, ela é um refrigerante, pra quem não sabe, com sulfato de quinino. Sulfato de quinino é uma substância detoxificante para quem tem problema de fígado. Então, quando a pessoa bebe alguma coisa, ela auxilia as enzimas hepáticas a trabalharem com maior eficiência, vamos dizer assim. Então, ela tem um teor de açúcar também que é prejudicial à saúde. Tem, assim, é indicado. Ou não. Existe a zero, né? Sem açúcar. Sim. Quando que indica? Quando a pessoa vai numa feijoada, né? Aí fica aquela sensação de empachamento, aquela sensação até de mal-estar, dor de cabeça, porque tá intoxicada, porque tem muita gordura ali. Aí toma uma água tônica que ajuda a resolver. Bebidas alcoólicas em excesso, corta com aquela ressaca. O sulfato de quinino vai ajudar na detoxificação do fígado. Mas não deve ser um hábito. Tá. Muito bem. Então, você está aqui acompanhando o Saema Podcast. A convidada de hoje é a nutricionista Luciana Lima. E nós estamos falando sobre a importância da água na nossa dieta, né? Beber muita água equilibra o organismo, né? Fazendo com que ele fique mais resistente e funcione bem. Mas, como a gente disse, né, Lu? A quantidade da água, ela é muito importante. A gente não extrapolar aí, né? E tem também a questão da temperatura, né? Nós estamos chegando aí ao verão, estamos na primavera, em breve vamos chegar ao verão. Apesar que a gente está na primavera, mas com uma sensação térmica de verão, né? Eu não sei você, mas eu tenho essa sensação, né? Acho que no Brasil, esses dias, a gente não tá sabendo dizer muito bem qual estação a gente tá, né? Porque de repente chove, fica frio, você acorda de manhã com 16 graus e de repente, no mesmo dia, você tá com 40 graus à tarde, né? É bem isso mesmo, né? E a água, ela é muito importante, principalmente nessa época, né, Lu? Sim, porque ela regula a temperatura corporal.
Tá? Então, quando você está com muito calor, seu corpo ele está aquecido, você vai tomar água, ele vai refrescar, ele vai regular essa temperatura corporal também, tá? E você também transpira e você perde água na transpiração, então ajuda a repor a transpiração. Então, no verão a gente transpira muito, por isso que a ingestão ela aumenta para, em média, 3 litros de água por dia. Muito bem. E aí agora uma outra questão também falando sobre a dieta é em relação à pele, né? Porque a saúde da nossa pele, ela está totalmente ligada também à questão das impurezas. E a água, ela auxilia nesse processo, né? Sim. No hospital, quando a gente vai avaliar um paciente, né? Você chega no leito de hospital e vai avaliar um paciente, primeira coisa que a gente olha é a pele do paciente, porque a pele me diz se ele está hidratado ou desidratado. Tá? Ela diz muito sobre isso. Mesma coisa crianças, quando chega no consultório uma criança, você está suspeitando que está com desidratação, a pele é um dos indicativos, né? Então, realmente, a água ela é importante, a pele ela manifesta um sinal de desidratação, pele mais ressecada, sem brilho, opaca, tá? Ela manifesta bastante um sinal de desidratação. E quando você pega também, aperta, você consegue ver que a pessoa tá desidratada. A pele, você consegue separar bem, né? E às vezes demora aqui um pouquinho para voltar. Olha Você percebe só. que estica com facilidade. Que né? interessante. Ô Lu, e é muito sério essa questão da desidratação, né? Quais que são os malefícios para a saúde? Muitos. A desidratação pode matar. Tanto é que se você tem uma diarreia, Principalmente você agora tem no que ir para o calor, né? hospital. Você tem que ir para o hospital se você tiver vômitos, diarreia persistentes, né? Porque, eu tomo soro, mas eu vomito, eu não tô segurando aquele soro dentro de mim. Então, eu preciso ir pro hospital para hidratar. Antigamente, algumas doenças matavam porque não tinha hospital para hidratar. Cólera matou muito. Hoje, se você tiver um cólera, você vai pro hospital, Sim. o médico vai entrar com antibiótico e vai te hidratar. Então, a chance de você morrer com cólera é só se você não for pro hospital, né? Então, algumas doenças, intoxicações alimentares, né? Ela só vai matar se não houver a hidratação novamente, né? Então, é muito importante a hidratação. Realmente Mas pode mesmo matar. com todos esses recursos, tem muitas pessoas que estão desidratadas. Sim, bastante. É interessante, né, que crianças principalmente, tem mãe que não se atenta a dar água para a criança, a incentivar a criança a tomar, né? E às vezes a criança tá chorosa, não consegue ir no banheiro, ela manifesta, aí você vai ver a criança tá puramente desidratada, né? E muitas pessoas, um dos sinais maiores de desidratação é a constipação intestinal. Pele e constipação intestinal. Voltamos aí. Voltamos à constipação, porque é sério e é interessante, Sim. né? Tive um caso de que a pessoa não ia no banheiro, eu falei, eu não vou entrar com fibra, vamos tentar pela alimentação e água. E passou uma semana, eu falei, como é que tá? Pra mim saber se eu preciso entrar com fibra. Não, já consegui. Agora eu tô indo até 2 vezes por dia, até estranhei. Então, assim, o que é? Faltava água e fibra. Olha só, a água é muito importante mesmo para o nosso organismo. E a edição do Saíma Podcast dessa semana, ela teve, né, esse objetivo de apresentar para você sobre a importância que a água tem na sua dieta, né, de você realmente ter esse hábito de beber água. E existem algumas formas de a gente criar esse hábito diário, né, Lu? Porque foi como eu disse, você criar um hábito não é algo fácil, né? Mas se você fizer ali, ser persistente, você consegue, o próprio organismo vai pedir. Vira hábito, né? Tem pessoas que falam assim que não sentem sede. E é um caso verídico, né, Lu? Existe isso mesmo? A pessoa não sente sede? Ou porque a pessoa não sabe que ela tem sede? Uma vez eu escutei também algo semelhante assim, que a pessoa, na hora que tem sede, ela vai lá e come uma outra coisa. Porque ela não consegue identificar o que é sede e o que é fome. Sim, é fato. O que acontece? Eu já ouvi falar, né? A sede é sinal já de desidratação. Na verdade, ela antecede a desidratação. Se você tivesse desidratado, você já ia estar num quadro mais grave. Tontura, mal-estar, né? Às vezes até perda de consciência, dependendo do nível de desidratação da pessoa, tá? Então aí, essa questão do... Perdão, perdi o raciocínio. Mas é assim mesmo, né? A gente faz tanta pergunta que aí acaba perdendo o raciocínio. Mas eu estava falando sobre essa questão da pessoa mudar,
comer ao invés de beber água, sim, né? sim, De o não hábito. identificar Isso, sim, o que é isso sede acontece. e identificar o que é fome. Ao invés dela beber água, ela vai lá e ela come. Sim, eu tava falando dos sinais da sede, né? Que a sede É que você começou a falar sobre a desidratação. Isso, é que os sintomas da sede, ela já é um aviso de que tá baixando. A gente tem receptores para todo lado do nosso corpo que identifica, pá, baixou a água, precisa aumentar a água. Então, um deles é a sede, tá? Os rins também, eles passam a diminuir a urina para tentar proteger você e manter essa água no corpo. Por isso que a pessoa também tem recorrência de infecção urinária, quando ela não toma água o suficiente, né? E realmente, algumas pessoas não sabem identificar isso. Elas não sabem... Na dúvida, sentiu fome, acabou de almoçar ou... Beba água, porque provavelmente Pode ser que seja, ou pode ser que assim, no meio do dia ela já acabou de comer, mas ainda quer alguma coisa. Porque às vezes foi é deficiência também do alimento porque que ela ingeriu, né? Lembra Lu? que o alimento também tem água, né? Sim. Então, às vezes ela tomou um iogurte, ela vai ter água, mas não o suficiente. Pro organismo. Agora, Lu, você falou em questão da urina. E atenção, você que está nos acompanhando aqui, é muito importante isso. A gente consegue identificar por meio da urina como que está a questão da água do nosso organismo, né, Lu? Sim, quanto mais amarela e concentrada, quanto mais escura, Às significa vezes que você tá tá até tomando marrom, né, Lu? tá Se a tomando urina pouca tá água. marrom, o que eu devo fazer? água. Né? Se for recorrente, né, aí procura um médico, mas faz um teste, toma bastante água. No próximo saiu clarinha, quase transparente. O normal Bem é a clarinha. urina sempre sair clara. Clara, aquela urina límpida, clara, transparentinha, tá? Sem espuma, espuma não pode ter na urina. Tá? Olha só que interessante. Se tiver, Aí já é indicativo de doença. Aí De já tem algum que tipo procurar, se tá saindo espuma na urina, aí já tem que procurar um nefrologista, que pode ser um sintoma de uma doença muito mais grave, que é uma doença renal crônica. Então, assim, ó, para você que está nos acompanhando aqui no Saíma Podcast, preste atenção na próxima vez que você for urinar, preste atenção na cor da sua urina, né? Se tiver marrom, você tá numa situação crítico. O pessoal Né? vai falar assim, nunca mais eu quero assistir aquela nutricionista, ela fala de fezes e fora de urina. Sim, porque as fezes e a urina, elas são um indicativo muito importante de saúde. De que alguma coisa tá errada. Tem que olhar a cor, tem que olhar a consistência, porque é importante, ela diz muito pra gente. Isso, foi legal você falar isso, porque aí a gente vai finalizar falando sobre fezes mesmo, né? Porque as suas fezes, tanto a textura, a espessura dela indica, né, Lu, a falta de água no organismo, né? Sim. Quando você tá muito ressecado, muito aquelas fezes duras, que dói pra sair mesmo, que judia, que sai a cada 3, 4 dias, tá faltando água, com certeza. E fibra, né? Água e fibra. Muito bem. Lu, eu deixo aqui para você as considerações finais, para você falar aí mais um pouquinho, né? Reforçar, né, a importância da água dentro do nosso cotidiano, né, e para o nosso organismo. Sim, carreguem uma garrafinha d'água. Hoje tem aplicativos que lembram, tá? Uma estratégia interessante. Eu não lembro de tomar água. Tem lá abaixo, tem vários, nem vou citar, porque eu não tenho intenção de fazer propaganda em nenhum aplicativo, mas tem vários aplicativos, ele toca lá um sininho para tomar água. Carregue, personaliza, que aí você acha bonito, tá lá na sua mesa, ou eu sou dona de casa, coloca lá num local que você tá o tempo todo passando para você ver, eu preciso tomar água. Deixa uma garrafinha dentro do carro. Dentro do carro eu tenho um pouco de receio por causa do sol, do calor, e aí pode migrar substâncias para a água. Mas sempre lembrando, né? No Sim, sentido de que você lembrar que você tá no carro, mas você precisa sair, tem sempre a água ali dentro da bolsa, né? Perfeito. São lugares que a gente tá, né? Isso. Mas realmente, né? Se você deixar a água no sol, realmente vai aquecer, e aí existem substâncias químicas que estão presentes no plástico que podem migrar para a água, tá? Mas é só se você deixar a garrafa, o carro no sol, né? A garrafa d'água ficar quente lá dentro, né? Sim, muito bem. Então, para você que nos acompanhou hoje aqui no Saíma Podcast, a nossa convidada foi a nutricionista Luciana Lima, e nós falamos sobre a importância da água na nossa dieta. E o verão tá chegando, você precisa se atentar a essas informações para você ficar hidratado, né? Não
ter aí nenhuma recorrência, né? Faça sempre uma observação em relação à sua urina, né, Lu, se a urina estiver escura, né, tome água. Se for recorrente, né, procure um médico. Observe também a questão das suas fezes, né, como ela está saindo, que ela também vai dizer como está a sua saúde, né. E para os papais, né, que têm crianças pequenas, procure ensinar hábitos, né, das crianças para beber água mesmo, né? A gente vê que muitas crianças não têm esse hábito de beber. E preste também atenção nos refrigerantes, nos sucos industrializados. Tudo isso é prejudicial à saúde se fazer de uma forma corriqueira, sempre, né, direto. Não vou também falar assim para as crianças não beber mais refrigerante, né, Lu? Não. Aí realmente ninguém mais vai querer assistir o Saíma Podcast. Eu não gosto da palavra proibir. Né? Todo mundo que é meus pacientes sabe, eu não proíbo nada. Eu peço, evite, mas não proíbo. É isso aí. Então, atente a essas dicas e nós esperamos você no nosso próximo episódio, na próxima semana. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.